Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Monumental Podcast. Esse é o primeiro episódio em formato de pós-jogo e será feito em relação ao confronto do último domingo contra o Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca. Eu sou Eduardo Alves, jornalista e também dono da página Analisa Vasco no Twitter e no Instagram. Eu vou ser o apresentador desse programa. Junto comigo, na bancada fixa, estão Pedro Vasconcelos e Marcos Paulo. Antes de dar a palavra para eles se apresentarem, eu convido você que estiver ouvindo, seja onde for, que se inscreva, siga ou favorite o Monumental Podcast para que possa receber mais conteúdos que produziremos por aqui. Também convidamos todos a interagir conosco aqui nesse episódio. Mande seus comentários e opiniões que a gente tentará interagir no próximo programa caso seja pertinente. Enfim, diante disso tudo, vamos ao que interessa. Convido primeiramente o querido Pedro Vasconcelos a se apresentar aí pro pessoal. Fala galera, tranquilidade? Aqui é o Pedro e é uma honra estar participando aqui de novo com essa rapaziada que é excelente, é nota 10. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E vamos pro bate-papo com a mesma bancada de sempre. Galera boa aí, Analisa Vasco, Central do Cocão, Scout Vasco com o nosso queridíssimo Léo. E hoje com a presença do Vulgo Vascão. Porra, cara excepcional, mano. Quem acompanha ele lá no Twitter tá ligado. Então vamos nessa, vamos para mais um episódio. E é isso aí, tamo junto. Agora, chamo aí o querido Marcos Paulo, conhecido nas redes como Central do Cocão. Fala galera, eu sou o Marco, ADM da Central do Cocão. É um prazer estar mais uma vez aqui reunido com vocês e com os nossos amigos de bancada. O Pedro Vasconcelos, o Eduardo da Analisa Vasco e o pessoal da Scout. E a gente vai tratar o assunto aí, Vasco e Nova Iguaçu, segundo jogo, tem esse tema. E no decorrer do programa a gente vai falar sobre essa partida, essa eliminação precoce aí do Vasco. Agora que a bancada já foi apresentada, vamos dar início à primeira parte do programa. Mas antes, tá na hora de tocar a vinheta. É isso. Agora com tudo já apresentado, vamos ao primeiro quadro aqui do nosso podcast. E para ele, eu convoco o querido Léo, da Scout Vasco, para analisar taticamente esse confronto. Fala galera, saudações vascaínas, sou o Léo da Scout Vasco, do Comenta Léo, também no YouTube. Estou aqui para analisar essa eliminação do Vasco, junto com os amigos aí, saudações a toda a bancada, a galera do Central do Cocão, Analisa Vasco, ao Pedro, forte abraço a todos, vamos falar de Vasco. A primeira e mais importante coisa que temos que saber, Léo, o que aconteceu nessa partida? Como você lê ela taticamente? O que aconteceu com o Vasco é o que eu mais ouvi, tanto na live que a gente faz lá no Comenta Léo, quanto no Scout Vasco, no nosso grupo. O que aconteceu? Primeiro, algo que a gente já vinha falando há algum tempo. Falta aquele jogador, estilo Paulinho, Jair fazia isso mais ou menos também, mas conseguia fazer, de transição no meio de campo. Mudou o esquema tático, mas falta esse jogador, esse motorzinho no meio de campo, que é um dos pilares do jogo do Ramon Dias. O Vasco conseguiu ser pior do que vinha sendo, tanto no jogo do Água Santa, quanto no jogo contra a equipe do Nova Iguaçu na primeira partida da semifinal. Taticamente, o Vasco, mesmo com mais homens no meio de campo, não conseguiu encaixar a marcação, nem encaixar o meio de campo para poder sair com qualidade para esse ataque. Apesar da gente ter o Payet e o Verrete, o meio de campo não funcionou. E para mim, meio de campo, você ganha e você perde jogo. E o Vasco tem perdido muito por causa desse meio campo que não funciona, porque falta aquele motorzinho que infelizmente está se tratando de uma lesão no joelho. Agora, sobre as escolhas de Ramon ter colocado Praxedes e Rojas no time titular, você concorda que era o melhor a ter sido feito? Sobre as escolhas de Praxedes e Rojas. Sobre Praxedes, acredito muito que se o Matheus Cocão estivesse em campo, Central do Cocão vai gostar do que eu estou falando, ele seria o titular. O Praxedes é um jogador que já está avisado. É aquele jogador que não adianta você colocar em campo, porque se ele errar um passe, ele vai ser vaiado. Sobre o Rojas, muito mal. É aquilo que a gente já falava há algum tempo, quem me acompanha sabe disso, que o Rojas é um zagueiro que joga na lateral. O Vasco perdeu força ofensiva e, para piorar, o Rojas estava muito mal até defensivamente. Então, para mim, foram escolhas equivocadas do nosso Ramon Dias, mas até entendo porque a gente não tinha tantas opções no banco. Então, melhor seria não ter colocado o nosso querido Praxedes e até colocado um ponta a mais
e preencher ali com os pontas ajudando na recomposição, talvez isso desse mais certo do que ter colocado o Praxedes, que para mim nem fedeu nem cheirou no jogo. E o que você acha da opção de ter ficado tanto tempo com o Medel em campo, mesmo com o chileno já não conseguindo desempenhar tão bem? Sobre o Medel ter ficado em campo, o lance do gol fala por si só. O Medel não conseguiu ter a força de dar um combate no jogador do Nova Iguaçu, que poderia até ter terminado a jogada ali, mas falta a questão física ao Medel. Eu, até complementando a última resposta, teria colocado o Sports em campo até com o próprio Zé Gabriel, pela falta de opção, fazia uma dupla de volantes, fechava o meio de campo. Mas, como a gente sempre fala, e eu sempre digo aqui, o Medel tem a moral, é o capitão. Estranhei até do Ramon Dias ter tirado ele ali no meio do segundo tempo. Mas, olhando por condições normais de temperatura, eu teria tirado o Medel já no meio do primeiro tempo, no meio do jogo, né? No intervalo, já que o Vasco precisava do resultado, teria colocado o Sports ali, até quem sabe colocando o Zé Gabriel ao lado do lugar do Praxedes, fazia uma dupla de volantes e colocava o time mais à frente com Galdames e Paê armando a jogada. Agora, o Vasco terá quase um mês para descansar até a estreia do Campeonato Brasileiro. Como você acha que isso vai ter impacto na preparação física e tática da equipe? Apesar de ninguém querer ser eliminado, principalmente para o Nova Iguaçu, o Vasco terá um tempo agora para ajustar a questão tática e a questão física, que para mim eu acho que não é nenhum dos grandes problemas do Vasco, até depois da chegada do Diego, o Vasco melhorou muito em relação a isso. Mas eu espero que a correção com peças seja feita. O Vasco precisa buscar um volante, uma característica do Paulinho, um motorzinho ali no meio de campo, que está faltando. Já disse aqui diversas vezes, Galdames é um bom meia, mas não conseguiu ser um jogador que tem essa contenção de bola. Acredito também que Ramon Dias vai testar outras formas de jogar, saindo um pouquinho da linha de 3, quem sabe até jogando com mais volantes, 2 volantes ali, para tentar suprir isso que foi uma das lacunas do Vasco durante essa reta final do Campeonato Carioca. E com isso, a gente finaliza a nossa leitura tática. Ficou muito obrigado ao Léo por compartilhar a sua visão conosco. Valeu, galera, sempre um prazer estar analisando taticamente, batendo um papo aqui junto com vocês. Saudações vascaínas a todos, muito obrigado pelo espaço. Já convido a todos a seguir o Scout Vasco no X, comenta Léo Vascaíno, seja no X, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Quai, e também ao The Talent Scout, onde eu faço umas análises mais ligadas ao mundo de futebol em si, não só ao Vasco, também no X. Tamo junto, galera, até a próxima e espero o nosso próximo Monumental Podcast. Muito obrigado pela moral. Vamos agora ao próximo quadro do nosso programa, mas antes, vamos para a vinheta. Agora é esse momento em que a gente resenha sobre a partida. Convido novamente Pedro Vasconcelos e Marcos Paulo pra gente dar seguimento aqui nessa resenha. Além deles, convoco o nosso convidado Bruno Dias, da página Vulgo Vascão, para participar aqui com a gente. Fala, rapaziada da bancada, aos ouvintes aí também que estão participando desse podcast. Me chamo Bruno Dias, sou dono da página Vulgo Vascão, página de meme, página de informação e de opiniões também. Estou muito feliz de estar podendo participar aqui com vocês desse podcast, falar muito do nosso Vasco. Para começar, acho que a gente precisa falar do show que fez a nossa torcida. Fomos 60 mil no Maracanã. Como vocês enxergam esse apoio do torcedor nessa partida? O apoio foi como eu falei no episódio anterior, né? Nenhuma surpresa, 0 surpresas. Aconteceu o que todo mundo esperava, a torcida apoiou, chegou junto, casa cheia, como sempre. Onde o Vasco joga, a casa é cheia, sempre local, nunca visitante. Tem aquele aspecto do Maracanã, que não acho que é a mesma coisa que São Januário, eu acho que São Januário, mesmo com a capacidade menor, os cantos pegam mais, há uma atmosfera mais de caldeirão. Eu acho que também por conta da acústica do Maracanã não é tão legal. Mas a torcida deu um espetáculo à parte, cara. Mesmo com a derrota, a galera não fez quebra-quebra, né? Não abandonou, ficou ali, aplaudiu o time. Acho que a questão das vaias está sendo uma polêmica. Cara, eu acho justo, tá? Não acho um negócio que a gente tem que ficar vitimizando aqui. Eu acho que o cara que paga um ingresso, ali a inteira, ali na Leste, é R$120, ele tem direito de vaiar. Isso é democracia. E no estádio, a democracia sempre prevalece.
não acho que é válido as críticas pra galera aí que vaiou. Apesar de que eu acho que isso estimula o jogador a piorar, né? Mas, pô, mano, todo respeito aí pra quem vaiou, mano. Um calor do caramba. O pessoal já tava mal-humorado ali. Mas torcida nota 10, show à parte ali. Aquilo ali foi um espetáculo, porque dentro de campo, meu Então, a amigo... torcida mais uma vez deu um show nas arquibancadas, como tem feito no decorrer, até mesmo no ano passado, que o Vasco, pô, naquela luta que teve para não cair, o Vasco, a torcida vascaína sempre dá o seu show à parte, né? É uma pena, esse impacto muito positivo não ter refletido no resultado do jogo. O Vasco acabou saindo de lá derrotado, né? Mas tem uma coisa que eu queria até mesmo pontuar aqui em relação à torcida, sobre algumas vaias que teve antes mesmo do Vasco tomar 1-0. Pô, isso daí no meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que tem que ser seguido e que é a verdade absoluta, mas no meu ponto de vista é uma coisa que, pô, é chato de acontecer. Porque, por exemplo, o elenco que a gente tem é limitado, eu concordo com o torcedor, tá? Mas você vaiar um jogador com o jogo empatado, sendo que se fosse 1-0 Vasco a gente passaria para a final, a gente acaba atrapalhando, cara. E eu sei que no momento que a gente tá ali no calor da emoção, o time jogando mal, é difícil você apoiar e você quer mudança no time, você quer que o técnico faça substituição e às vezes ele demora mais do que a gente imagina de ser o tempo certo dele fazer a alteração, enfim. Ou você não concorda com a alteração que foi feita, com a escalação, mas assim, é o time que a gente tem, é o elenco que a gente tem. É limitado, mas é o que a gente tem hoje para jogar, né? E até o Ramon falou um pouco sobre isso na coletiva, da gente tem que ter confiança no nosso elenco. E assim, eu sou a favor de cobrança. Nunca escondi isso. A favor de cobrar ao Matos, cobrar ao Ramon quando ele escalar errado, ao time quando tiver sem sangue em campo. Só que isso, no meu ponto de vista, tem que ser após o apito final. Jogou, acabou o jogo, perdeu de maneira bizonha, aí sim, a gente começa a cobrança. Mas eu acho que dentro de campo, no momento que tá rolando o jogo ali, quando você vai, por exemplo, quando a gente vai ao Praxedes, se eu não me engano, começou um pouco depois do segundo tempo, eu não me recordo quando foi, quando começou a vaia para o Praxedes, ou se foi no final do primeiro tempo, enfim. Mas quando você vai ao Praxedes, a gente acaba aumentando uma pressão dentro de campo para quem está jogando ali, pro time inteiro, né? E eu acho que isso reflete numa coisa também que eu vi ontem. O Payet, cara. O número de passes que o Payet errou ontem foi surreal. Umas virada de jogo, deu no pé no meio campo e gerou contra-ataque. Então, assim, eu sou a favor da cobrança da torcida. A gente é torcedor, a gente quer um Vasco competitivo, a gente quer um Vasco nas cabeças. Só que essa cobrança ela precisa ser pós-jogo, né? Essa cobrança precisa ser pós-jogo. Acabou o jogo, malandro, aí sim. É o momento que a gente precisa cobrar, o momento que a gente precisa vaiar e bola pra frente. Agora, dentro de campo, a gente precisa, por mais que seja difícil, manter esse apoio, essa festa bonita que a torcida do Vasco faz em qualquer estado do Brasil que o Vasco vai jogar. A gente tem torcedor e a gente faz barulho na arquibancada. Essa é a minha opinião em relação a esse impacto da torcida no jogo de ontem. No clássico não, no jogo de ontem. Bom, falar na torcida do Vasco, cara, é uma coisa meio repetitiva, né? Todo lugar que vai dar show, seja em São Januário dá show também, jogando no Maracanã, no Engenhão. É uma coisa que virou meio repetitiva de dizer, né? O quanto ela faz a diferença, seja em qualquer lugar espalhado desse mundo aí. Foi bonito, né? Mais uma prova de amor. Sozinhos nós colocamos 60 mil pessoas nos 2 jogos, 120 mil pessoas nos 2 jogos, né? Enquanto os adversários lá jogando entre eles não conseguiram passar dessa marca. Foi muito bom para dizer que Vasco é do Maracanã, Vasco é de São Januário,
E a gente não pode ficar afastado do grande palco do estado do Rio de Janeiro. Andou muito bem a torcida do Vascaíno. Outra coisa importante nesse domingo foi o calor. A temperatura passou dos 30 graus durante a tarde, mas a sensação térmica foi ainda além, chegando quase aos 50 graus. Isso com certeza impactou na vida dos torcedores, mas também do time, não é? O que vocês acham? Então, a resposta é sim, para os torcedores e para os jogadores. Com certeza afetou, mas deveria? Bom, para mim não pro torcedor. Torcedor, não, realmente sem condição. Mas pro jogador acho que não deveria ter afetado, né? Há um cara que treina sempre ali, ele tem todo o preparo físico, ele tem a dieta feita sob medida para ele se hidrata, ele com certeza tem muito mais condições de aguentar esse calor do que o jogador. E outra, meu amigo, o Nova Iguaçu jogou no mesmo sol, entendeu? O Nova Iguaçu jogou no mesmo sol. Então não tem desculpa para mim. Eu acho que em casos de times que estão acostumados a jogar, né, em regiões frias, como o Grêmio, o Internacional, Juventude, o Criciúma, poderiam até sentir e até teriam uma desculpa, né? A gente não está acostumado a jogar nesse sol quente. Beleza, aí é válido, mas o Vasco não, cara. O Vasco joga aqui no Rio de Janeiro toda a vida. O Nova Iguaçu também sempre jogou aqui. Não acho que isso deveria ter influenciado, apesar de eu achar que influenciou. A melhor coisa a se fazer era a Ferdi ter botado esse jogo às 6 ou às 9. Mas, né, foi o que tivemos para aquela partida. Então, acho que acima de tudo, não botar desculpa no calor. O calor todo mundo enfrentou. E para a galera aí da torcida, até fiquei feliz, porque eu não vi tanto relato de gente aí passando mal. Então, é um ponto aí que eu dou meu nota 10 aí. O Maracanã também colocou bebedouros à disposição. Tinha gente lá distribuindo água lá fora. Então, bacana essa parte aí. Não, eu acho que, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, o calor que fez ontem, cara. E sábado também. Afeta muito os torcedores e inclusive os jogadores também, né? Longe de mim querer dizer que o Vasco perdeu o jogo por conta do calor, lógico. Isso para mim não houve. O Nova Iguaçu jogou bola e ganhou na bola do Vasco. Mas assim, eu tenho até uma notinha a acrescentar em relação a isso. Eu acho que a Ferdi, eu vou falar da Ferdi porque o jogo é no Campeonato Carioca, a Ferdi que define os horários. Eu não sei quais são os critérios que eles têm para poder definir um jogo num domingo para 4 horas da tarde e não podendo botar pelo menos às 18, né? Que é comum também acontecer. Mas isso vale para qualquer tipo de qualquer campeonato, cara. Seja ele o Campeonato Brasileiro, seja ele Copa do Brasil, seja ele Libertadores. Eu acho que as federações, que no caso do Campeonato Carioca é a Ferdi, eu acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de hombridade nesse ponto. Você marcar um jogo, cara, 4 horas da tarde, sabendo que vai dar uma sensação térmica de quase 50 graus é desumano, irmão. Isso poderia ser o Vasco jogando, poderia ser o Flamengo jogando, poderia ser o Fluminense, Botafogo, quem for. É desumano. Eu acho que os critérios poderiam ser revistos até para evitar, cara, torcedor passando mal na arquibancada, enfim, cara. Eu acho que diversos problemas podem ser evitados com o jogo marcado para 2 horas depois. Não dá para marcar às 9, porque realmente 9 horas no domingo é mais complicado, todo mundo trabalha na segunda, enfim, beleza. Agora, marcar às 18 para mim seria o ideal, tá? E lembrando, tô falando da Ferdi porque o campeonato é carioca, mas isso acontece também no Campeonato Brasileiro. Ano passado, por exemplo, eu fui assistir Vasco e Palmeiras, se não me engano, ou foi Vasco e Galo. Eu fiquei na Leste e peguei sol o primeiro tempo inteiro na cabeça. O primeiro tempo inteiro pegando sol na cabeça. E foi 4 horas da tarde. Então, assim, é desumano. Eu acho que é desumano e sim, atinge tanto o torcedor quanto o jogador.
E ainda tem outra coisa. Eu acredito que a escalação que o Ramon Dias entrou no primeiro tempo, talvez, longe, não estou querendo defender ele aqui, mas talvez tenha sido justamente para poder poupar para o segundo tempo em relação a esse calor. Então ele entrou com Rojas, ele entrou com o meio campo, cara. Com o Medel adiantado, ele trocou a escalação. Mas eu acredito que pode ter sido isso também que levou ele a começar o primeiro tempo com aquela escalação que não deu certo. Vamos ficar claro que enfim, a temperatura, eu já joguei bola, ela interfere muito no andar da partida. Mas, apesar disso, eu acho que o calor não interferiu tanto no desempenho do Vasco. O Vasco já vinha jogando mal nos últimos 2 jogos e foi pro terceiro e jogou mal também. A temperatura ela interfere um pouco no andamento da partida, na pressão que você faz em cima do adversário, aquele abafa nos 15 primeiros 20 ou 20 minutos. Não ocorreu ontem, mas acredito que não foi tão prejudicial para o andamento da partida, não. O Vasco jogou mal mesmo, independentemente do calor. Agora, vamos falar do que interessa de fato, que é o dentro de campo. O Vasco novamente foi dominado pelo Nova Iguaçu, assim como na primeira partida, só que dessa vez saiu derrotado de campo. O que vocês acham que deu errado? Isso é uma coisa que eu venho comentando desde o jogo contra o Água Santa. Eu não quero que vocês me entendam mal aqui, gente. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Mas falta ao Vasco soberba. Quando eu digo soberba, não é entrar de salto alto, subestimar o Nova Iguaçu. A soberba que eu digo é de você ter em mente a confiança e saber, olha só, não, eu sou Vasco. Aqui o meu time é o Vasco, eu represento o Vasco. Qualquer jogador do Nova Iguaçu que daria vida para estar no meu lugar. E não foi isso que a gente viu, né, cara? A gente viu novamente os jogadores caindo em pilha do Nova Iguaçu. A gente viu jogadores jogando estressado. A gente viu insistências que não deveriam ter acontecido, né? A gente viu Bruno Praxedes, a gente viu o Rojas, que eu nem achei que fez um jogo tão mal assim, igual a galera tá falando. Mas o Ramon Dias, ele abriu mão do esquema tático que ele tentou implementar desde o começo do ano. Isso eu achei errado. Não era hora de testar ali, mas tudo bem, passou. Mas eu acho que faltou isso, cara. Faltou a soberba no bom sentido da palavra. Entendeu? O jogador entrar ali confiante, sabendo que ele é muito maior esportivamente, em torcida, em investimento. Pô, vocês viram ali, cara, o goleiro do Nova Iguaçu voltou de metrô, pô. Entendeu? Então acho que faltou esse pensamento do Vasco. E também, né, aquilo eu não preciso falar o óbvio. Faltam, né, peças no nosso elenco. Peças para ser titular e peças para reposição. A gente perdeu 2 jogadores importantes aí, que eram o Jair e o Paulinho. O Jair era titular absoluto nesse time atual, e o Paulinho também. Então, cara, a gente tem muito que mudar aí nesses 27 dias. Espero que o Ramon veja e reveja pelo menos umas 20 vezes aí, uma vez por dia, nesses 27 dias. Veja e reveja esse jogo, porque o Nova Iguaçu botou o Vasco na roda, cara. A verdade é essa, que o Vasco não tá sabendo jogar contra time de menor expressão. Jogou bem os clássicos, mas quando chegou contra os times de menor expressão, caiu em pilha, não soube aguentar a catimba. Apesar de eu achar que o Nova Iguaçu não fez tanta. Mas é isso, cara. Eu acho que o Vasco tem que ter um pouquinho mais da soberba de ser Vasco, no sentido bom da palavra. O que deu errado, no meu ponto de vista, é esse meio campo, cara, do Vasco. Ele segue tendo esses buracos esquisitos. Dá momentos do jogo que o Vasco parece que dá um apagão também. E no meu ponto de vista, o Ramon, cara, ele deu mole na escalação do time. Eu até cheguei a falar, né? Já até cheguei a falar em relação ao calor, que pode ter sido esse o motivo que ele escolheu começar com o Rojas na lateral direita
e avançou o Medel para ficar um time mais defensivo por conta do calor. Não sei se foi isso, é uma suposição minha, mas eu acho que ele errou em ter primeiramente escalado esses jogadores no primeiro tempo, e depois, quando fez a mudança, ele errou em não ter tirado o Praxedes antes, né? Ele manteve o Praxedes e sacou o Galdames. Eu acho que não deveria ter saído, por mais que o time do Vasco inteiro não fez uma boa partida, em exceção do Léo Jardim, né? Que é o único que para mim não pode ser criticado. Mas até o próprio Piton, o Payet ontem não estava muito bem. O Verratti cabeceou uma bola que nem na direção do gol foi, nem deu trabalho pro bom goleiro do Nova Iguaçu, inclusive. E eu acho que ontem essa eliminação precoce aí pode ser colocada na conta do Ramon. Tem crédito pra caramba com a gente. Confio totalmente no trabalho dele. Acho que ele não vai fazer milagre em todos os jogos, como ele fez no ano passado, de conseguir manter o Vasco na Série A. Mas ontem, no meu ponto de vista, além disso, o que deu das substituições, o próprio Vasco em si também não estava muito bem. Inclusive na coletiva o próprio Ramon assumiu, né? Assumiu essa responsabilidade de não ter se classificado para a final, enfim. Então, falando do campo e bola, eu, o Pedro e o Marcos, nós estávamos no Maracanã na primeira partida. E eu saí de lá muito decepcionado com o que eu vi dentro de campo. Um time completamente bagunçado, dominado pelo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu merecia ter vencido aquela primeira partida. Nós conseguimos um empate na Bacia das Almas. E na segunda partida o Nova Iguaçu só confirmou tudo aquilo que já tinha apresentado, não só nos jogos contra o Vasco, mas durante todo o campeonato. Um time muito seguro, que sabe o que faz com a bola no pé e sem ela também. E ontem foi só mais uma demonstração de que eles mereciam ter vencido o jogo de ida e mereceram vencer o jogo de volta. Foram uma equipe completamente superior ao Vasco em todos os aspectos. O Vasco deixou muito a desejar nessas duas partidas. Além da gente olhar para o jogo em si, é bom olhar para o todo na temporada. Essa eliminação representa algum sinal de alerta que deveria ser levado em conta? Então, gente, para mim, estadual não é parâmetro para nada. Em 2015 a gente foi campeão estadual, eu não preciso nem falar aqui o que aconteceu, né? Em 2016 a gente foi campeão estadual e foi aquele sufoco para subir, tá? Então, gente, apesar de eu não achar que o estadual é parâmetro para alguma coisa, eu não acho que o time do Nova Iguaçu é melhor do que o do Vasco. Claro que não, gente. Aconteceu ali uma fatalidade. Um time que entrou apático. Um treinador que escalou mal nesse dia. Mas, enfim, com certeza é um sinal de alerta. Não pela eliminação em si, mas pela postura que o time teve durante todo o campeonato. Porque ganhou jogando mal, apesar de ter jogado muito bem os clássicos, enquanto os times de menor expressão ganhou jogando mal. Enquanto Volta Redonda foi assim, a gente empatou com o Bangu. Enquanto Boa Vista também foi assim, apesar do time ser reserva, a gente jogou mal. É um sinal de alerta, porque deixou claro as nossas fragilidades. A gente não tem peça para reposição. A gente perdeu 2 titulares e não botou ninguém à altura para substituir. Então é complicado, cara. É complicado. Eu não sei se eu sou o único que enxerga dessa forma. Eu torço para que alguém da diretoria também enxergue assim, porque não é possível, gente. Não é possível que a gente vá para o Campeonato Brasileiro sem ter um ponta, né? Sem querer desmerecer aqui o Adson, entendeu? Mas é complicado, cara. A gente vê que não é o time ideal que tá ali. Isso ficou claro. Eu acho que alerta sim. Na realidade, eu não digo nem que alerta. Na realidade, eu acho que confirma o que a gente tem falado como torcedor, né? Não só como formador de opinião, mas como torcedor. O Vasco precisa de reforços. Isso é inegável. É impossível o Vasco ficar contando com o Payet pelo menos mais, sei lá, 40 jogos,
45 jogos aí no decorrer do ano. Isso contando com Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não dá, cara. Não dá. Então, assim, é um desgaste muito grande para a idade que ele tem. Tanto ele, quanto o Verratti, quanto o Medel. Não são mais garotinhos. E, assim, eu quero deixar bem frisado isso. A gente precisa de reforços. Os jogadores que saíram do Vasco, Marlon Gomes, Gabriel Peck, esses jogadores não foram repostos à altura, cara. Não foram repostos à altura. O David não tá à altura do Gabriel Peck, por mais que o Gabriel Peck era um jogador que a gente criticava muito, né? De algumas decisões que ele tomava em campo, enfim. Mas o David não tá à altura do Gabriel Peck. E o Adson, em relação a ofensivo, beleza. Eu acho que ele é até melhor que o Gabriel Peck. Porém, quando fala em recompor, o Adson também não é esse jogador. O Adson não é esse jogador que o Gabriel Peck era em relação à recomposição de jogo. Então, assim... E outra. A gente perdeu o Payet... a gente perdeu o Jair e o Paulinho por lesão. E o Marlon Gomes foi vendido. Quem chegou pra gente foi o Galdames e o Sforza, que para mim são dois jogadores bons. Só que nenhum hoje, nem os que já estavam, fazem o papel do Paulinho e do Jair. A gente não tem uma saída de bola com qualidade, a gente não tem como a gente fala, aquele volante de marcação de zona como o Paulinho é. A gente não tem um volante que quebre linhas como o Paulinho fazia. Então, assim, a gente vendeu jogadores, a gente perdeu jogadores por lesão e não foram repostos à altura. Tá? A gente não repôs à altura. E em relação ao Verratti, só tem o cara, velho. A gente tem de reserva para ele, a gente tem o Ryan. Né? A gente tem o Ryan e o Cleiton em si. Mas o Cleiton, pelo que o Ramon, do jeito que o Ramon tá usando ele vai ser mais um segundo atacante do que um centroavante em si. Enfim, e eu acho que o Ryan ainda, não sei se ele tá pronto para poder encarar uma responsabilidade de substituir o Verratti. Não sei. Acho ele novo e agora com essa eliminação o Vasco, a tendência é que a torcida cobre um pouco mais, né? E aí vai depender muito do mental do moleque, se ele precisar substituir o Verratti, se ele vai aguentar ou não. No mais, eu acho que é isso. Um pouquinho sobre a temporada, eu acredito que seja isso. Precisa de reforços. Ramon Dias não vai conseguir fazer milagre. 38 rodadas seguidas de Brasileiro. E ele precisa de um elenco minimamente competitivo. E hoje não tem. Eu acredito que essa eliminação tenha que ligar um sinal de alerta sim. Nós torcedores, a gente já está muito traumatizado com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, de descer para a Série B, subir. Na última vez que nós descemos, nós não conseguimos subir no primeiro ano, voltamos só no segundo. Então o torcedor, a qualquer problema assim, já fica em alerta, né? Mas eu não sei se a diretoria, a comissão técnica, eles têm essa mesma preocupação do que a gente. Mas eu acho sim importante ligar o sinal de alerta, porque do jeito que as coisas estão andando, a gente não pode ficar pagando para ver, para ser rebaixado de novo. E com isso, a gente finaliza a nossa resenha. Antes de dar seguimento ao próximo quadro, vamos tocar a vinheta. Agora é o momento final da partida, onde a gente dá uma olhada nos números frios dela. O Vasco teve 67% da posse de bola, enquanto o Nova Iguaçu teve 33%. O Vasco teve 15 chutes totais, 5 no gol, enquanto o Nova Iguaçu teve 14 chutes totais, 3 no gol. Em passes feitos, o Vasco teve 527, enquanto o Nova Iguaçu teve 272. Ainda sobre passes, o Vasco acertou 88% deles, enquanto o Nova Iguaçu acertou 75%. Em faltas feitas, o Vasco teve 14 contra 20 do Nova Iguaçu. Apesar disso, foram 4 cartões amarelos para o Vasco contra 3 para o Nova Iguaçu. Essa foi a 15ª partida do Vasco na temporada, a segunda derrota. A primeira também havia sido para o Nova Iguaçu, por 2-0, pela Taça Guanabara. Foi o 16º gol sofrido pelo Vasco na temporada.
A eliminação na semifinal condecora o 5º ano seguido sem que o Vasco chegue às finais do Campeonato Carioca. Pelo 2º ano seguido, o Cruz Maltino cai nas semifinais do torneio estadual. É a primeira eliminação de mata-mata do Vasco sob o comando de Ramon Dias. No agregado, ficou 2-1 para o Nova Iguaçu. E com isso, a gente encerra esse programa. Obrigado a quem sintonizou conosco por aqui e fica o convite a seguir todas as redes sociais do Monumental Podcast. Postaremos conteúdos exclusivos nelas. Eu, Eduardo, me despeço por aqui. Fica o convite para acompanhar a minha página, Analisa Vasco. O arroba dela em todas as redes é AnalisaCRVG. Obrigado e até a próxima. Bom, chegamos ao fim. E só agradecer aí a essa galera que particularmente eu sou suspeito a falar que os caras não é só da bancada, mano. Os caras é fenomenal. São meus amigos à parte. Central do Cocão, Analisa Vasco, o Léo, da Scout Vasco, fenomenal. E hoje também, como nosso convidado, vulgo Vascão, né? Cara fenomenal. Então, agradecer aí a audiência de todos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam de alguma coisa aí que eu falei ou que outro integrante falou, deixa aí nos comentários. Comenta lá no Twitter, marca a gente. Vocês sabem nossos arrobas. Me segue lá, tá? @P_Vasconcelos8. Só uso o X, tá? O Twitter, não uso outra rede social. Me acompanha lá, talvez vocês gostem lá das minhas opiniões, das minhas análises. E é isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima. E satisfação, saudação de vascaína a todos. Valeu, Eduardo. Valeu, Pedro. Valeu, Bruno. Foi uma satisfação mais uma vez estar com vocês aqui, podendo falar do Vasco. E convido vocês a seguir a Central do Cocão nas redes sociais. Tamo no Twitter, tamo no Instagram, tá? Vocês serão muito bem recebidos. Tamo junto. Até uma próxima. Então, muito feliz de ter participado aqui com vocês, ter deixado minhas opiniões sobre o nosso querido e amado Vasco. Fico na torcida para que o projeto de vocês venha a crescer cada vez mais. E sempre que precisar de qualquer ajuda, vocês podem contar comigo aí, que a gente está no mesmo barco. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Tamo junto. Vulgo Vascão.